Queridos, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, eu quero dar alguns avisos rápidos para você. Primeiro deles, quinta-feira que vem, véspera já de Natal, o nosso culto será um culto dentro do horário normal, das 7h30 às 9h, nós teremos a nossa reunião aqui, e eu vou ministrar uma palavra específica sobre a data. Então, se você quer ser abençoado um pouco mais, esteja conosco na quinta-feira, às 19h30, aonde nós vamos ministrar uma palavra sobre o verdadeiro Natal, sobre a importância dessa data e de se comemorar essa data, porque infelizmente muitos cristãos deixaram de celebrar o Natal, às vezes com pensamento errado sobre a questão. Então, nessa próxima quinta-feira, esteja conosco e vai ser bênção em nome de Jesus. E no domingo, às 9h e às 18h30, os nossos 2 cultos, as nossas reuniões abençoadas. E esse último aviso que eu quero dar, eu quero que você preste muita atenção, porque ele é muito importante para nós. Nós tivemos esta semana que passou uma reunião, nós somos convocados para uma reunião pelo comitê que está cuidando aí da questão da Covid. E eles estão fazendo essa reunião com vários segmentos e convidaram os pastores, os líderes, para participar dessa reunião. E nessa reunião foi alertado a gente mais uma vez sobre o aumento dos casos de Covid, não só aqui na cidade, mas praticamente em todo o Brasil. Nós já voltamos a passar de 1.000 mortes por dia. Então, eles pediram para nós como líderes reforçarmos os avisos sobre os cuidados necessários que se devem tomar para ajudá-los no combate a esse vírus. Então eu quero pedir a você que não só aqui na igreja, mas fora daqui, continue fazendo a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Na próxima semana, a prefeitura vai fazer uma campanha de conscientização, e acredito eu, que se a população não entender essa campanha que será feita de conscientização, provavelmente, teremos que fechar tudo de novo. Então eles não querem isso, a ideia não é essa, mas nós como igreja, irmãos, precisamos ser os primeiros a fazer. Eu sei que tem muita gente que não gosta da máscara, eu sei que tem muita gente achando ainda que não é para tudo isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que não concorda ainda com as restrições, mas sabe, irmãos, a questão não é nem concordar ou discordar, a questão é que nós como igreja, nós continuamos tendo que ser o sal da terra, a luz do mundo. Então eles procuram a gente, que na mente deles, na visão deles, a igreja é o carro-chefe, é o carro da frente, na questão de respeitar regras, respeitar decisões, respeitar decretos, porque sabem que nós somos um povo obediente às leis. Então assim, eu quero pedir para que você me ajude, reforçando esse aviso para os amigos, para os familiares, para os vizinhos, porque o negócio deu uma crescida novamente, e para que a gente não corra o risco de ter que fechar tudo. Nós passamos praticamente 5 meses com a igreja fechada, 5 meses, e eu como líder, como pastor, eu não quero isso para a igreja, eu acredito que você também não, né? Então, ajude a gente aí,
Essa semana que vem começa a campanha de conscientização novamente. Nessa reunião que a gente estava participando, também estavam participando os representantes de bares, de lanchonetes, também receberam os recados. E assim, não faça comparações. Ah, pastor, porque a igreja com a lanchonete, porque a igreja com... Irmãos, não faça esse tipo de comparação. Nós somos luz. E a luz tem que brilhar no meio das trevas. Se eles não fazem, nós vamos fazer. Porque, senão, qual diferença há entre nós? Se eu deixar de fazer porque o ímpio está fazendo, qual que é a diferença entre nós? E há uma diferença grande entre nós. Há uma diferença grande entre nós. Há uma diferença grande entre luz e trevas, em quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, que a gente seja de fato esses agentes que vão somar com as autoridades e não causar problemas às autoridades. Amém, meus queridos? Então vai começar essa campanha e nós firmamos um compromisso que a Batista Nacional vai ajudar no que for necessário. Nós já mudamos o espaçamento aqui novamente, a pedido deles, porque eles têm andado pelas igrejas e têm percebido que deu uma relaxada. Mas graças a Deus a nossa igreja continua bem na fita. Amém? Então vamos continuar nessa toada e para a glória de Deus vamos vencer esse vírus aí em nome de Jesus. Amém? Bruno, vem cá. Hoje o Bruno está com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus. E é importante a gente ouvir outros também, né? Eu sei que tem muitos que gostam de ouvir uma palavra pastoral, mas ouvir um futuro pastor também vale. Amém ou não amém, igreja? E esse rapaz aí, nós estamos preparando ele para ser um pastor daqui uns dias. Amém? Então, nada mais natural de que ele já vá se familiarizando com o púlpito, mas sempre que o Bruno ministra aqui, eu ouço testemunhos de que a mensagem Deus falou. E hoje não será diferente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, na liberdade do Espírito Santo, Bruno, que Deus te use, meu filho. Glória a Deus. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como o pastor disse, essa responsabilidade, aquele frio na barriga. Mas glória a Deus, né? Que Deus possa ministrar aos nossos corações. A palavra dele é viva e eficaz e ela não volta vazia, não é verdade? E é ela que é o poder, né? É a palavra que vai fazer o efeito nas nossas vidas. Se for um solo fértil, amém? Que o nosso coração possa ser um solo fértil. Que a palavra de Deus venha cair e gerar frutos em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes. Obrigado. Juízes 13. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, aguarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte ou coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho.
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Verso 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, ó Deus, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Ó Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, aqui estamos, ó Deus, para Te louvar e Te adorar, Senhor, e também queremos, Senhor, receber algo do Senhor, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa, em nome de Jesus, ó Deus, ser ministrado em cada coração. Ó Deus, que a Tua palavra possa ir de encontro à necessidade de cada coração. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos aprender de Ti nesta noite. Espírito Santo do Senhor, ministra, ó Pai, em cada coração, em cada vida aqui nesta noite. Ó Deus, que não venha ser eu falando, mas o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que assim venha ser a Tua palavra, Deus, vivo e eficaz no coração, na vida, na família de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, aquele que nos ouve, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus fala do povo de Israel quando estava aprisionado, sendo, quando fizeram mal aos olhos do Senhor, o povo, os filisteus, estavam ali fazendo deles escravos, o povo, eles estavam sendo aprisionados pelo povo filisteus. E nesse tempo Deus levantava os juízes, aqueles homens de Deus, para libertar o povo de Israel. E de tempo em tempo o povo de Israel voltava a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e vinha outra nação para escravizá-los, e Deus levantava outro juiz. E depois de 40 anos, quando os filisteus estavam ali fazendo isso com o povo de Israel, então Deus levanta esse casal, um homem de Zorá da tribo de Dan, e a sua esposa que era estéril. Sabe, e vem um anjo e fala com eles, dizendo que ela conceberia e teria filhos, teria um filho, e seria um nazireu, seria um homem de Deus, um libertador de Israel, que ia libertar o povo de Israel dos filisteus. Então, passa algumas recomendações: não beba vinho, não coma nada que seja imundo. Vocês terão um filho e será um nazireu, não raspe o seu cabelo, será um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, que irá libertar o povo de Israel. Sabe, essa palavra que Deus colocou no meu coração sobre a esterilidade dessa mulher e de outras que a Bíblia diz, e que delas, do seu ventre, foram levantados homens de Deus, profetas, libertadores. E não foi diferente com a mãe de Sansão. Era uma mulher estéril, mas onde ia gerar um libertador para o povo de Israel. Sabe, imagina o que passou na cabeça daquela mulher, onde era uma humilhação para as mulheres daquela época, era não ter a bênção de Deus. A mulher que não pudesse ter filhos para o povo de Israel, era humilhante, e o quanto ela esperava por isso. E quando vem o anjo do Senhor para dizer, ela não teria somente um filho, mas teria um libertador, aquele que ia libertar o povo de Israel naquele momento. Sabe, quem sabe aquela esterilidade era a fraqueza daquela mulher. Sara era uma mulher estéril, e ela é quem gera a Isaac, o filho da promessa. Está lá em Gênesis 21. Pois Rebeca também era estéril. Sabe, você consegue entender o mistério de Deus, onde Ele diz que o seu poder, o poder de Deus, aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Sabe, essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. O poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Sabe, imagina a fraqueza daquelas mulheres, imagina o que elas passavam, a humilhação de Ana, onde, né, tinha outra mulher que ficava falando: você não tem filho, você é amaldiçoada, você é isso, você é aquilo, ao ponto dela, imagina o que passava no coração dela, ao ponto dela se derramar na presença de Deus, como diz lá em 1 Samuel. Era a sua fraqueza, a esterilidade de Ana, mas ela gera Samuel, aquele a quem ungiu Davi, profeta de Deus. Sabe, imagina Isabel, lá em Lucas, também era estéril. E Deus fala com ela que ela ia gerar filho, ia ter um filho que viria para pregar as boas novas, para abrir o caminho para Jesus. Então ela gera João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe? E às vezes nós ficamos olhando para as nossas fraquezas. Qual tem sido as nossas fraquezas? Qual tem sido a sua fraqueza? Imagina a situação dessas mulheres. Sabe? Imagina a tristeza do coração delas. E às vezes nós temos cada uma fraqueza particular, e às vezes pensamos que isso pode nos impedir de fazer algo para Deus. Sabe, mas a palavra de Deus diz que o seu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas e fracas deste mundo para confundir as sábias e as fortes. Sabe quantas vezes nós ficamos esperando: não, vou melhorar nisso. Já me falaram isso. Quando eu parar de beber, parar de fumar, quando eu parar isso eu vou para a igreja. Eu falei: cara, aí você não precisa de Jesus, você já se libertou sozinho. É porque nós precisamos entregar as nossas fraquezas diante do nosso Deus. Sabe, entender que Ele trabalha nas nossas fraquezas. Entender que Ele trabalha quando nós entregamos essas mulheres. Todas elas levantaram um clamor a Deus. Ana chega, o sacerdote acha até que ela está embriagada, que ela não consegue abrir a sua boca. Ela só geme ali na presença de Deus. Sabe, eles levantam um clamor a Deus e entregam as suas fraquezas diante do Senhor, como Israel diz: Senhor, essa é a minha fraqueza. Deus, quem sabe o tempo tem sido uma fraqueza para você, para mim, para nós, mas nos nossos dias de hoje. Senhor, eu não tenho preparado o meu dia, organizado, eu não tenho tirado o meu tempo para ter o meu devocional com o Senhor. Quem sabe isso tem sido a nossa fraqueza. Eu fiquei maravilhado de quando o Israel, né, testemunhou, porque isso faz parte da nossa vida. Sabe, mas quando nós entregamos a nossa fraqueza diante do Senhor, quando nós entregamos isso diante da presença do Senhor, Deus dá uma palavra, Deus dá um louvor, e Deus te levanta novamente. Sabe, porque como Paulo diz: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Mas quando nós entendemos isso, quando nós se prostramos diante do Senhor, entendemos isso. Senhor, é nisso que eu estou fraco. Senhor, se o Senhor não for comigo, misericórdia. Senhor, nesse ponto aqui, eu não sei qual tem sido a sua fraqueza. Sansão também teve as suas fraquezas. Sansão também teve, no capítulo 16, Sansão nasce, um homem que é para ser cheio, foi cheio do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus tomava ele de tempos em tempos, ao qual ele lutava com 1000 homens e derrotava fácil. Só ele, porque ele foi escolhido para ser o libertador. Mas Sansão também teve a sua fraqueza. 16:1 diz: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, foram pois em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Verso 5: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorarmos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Depois disso, Dalila, Sansão: declara-me, peço, que consiste a tua grande força, e com que poderei ser amarrado para te poderem afligir. Sabe,
Sansão ele também tem as suas fraquezas. Sansão, mesmo sendo escolhido para ser um libertador de Israel, ele teve as suas fraquezas, ao qual ele deixa se levar, se apaixonar por Dalila, onde os seus pais já tinham avisado em algum capítulo anterior, no 14, Sansão, não se envolva com mulheres que não sejam do povo de Israel. Sansão, não é assim que nós fazemos. Mas Sansão não deu ouvido. Ele se envolveu com Dalila, aonde é declarado aonde estava a sua força, onde ele abre o seu coração a ela e declara aonde está a sua força. No verso 16 do capítulo 16 de Juízes, e diz assim: e sucedeu que, importunando ele todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e a minha força me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe tinha descobrido todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ele o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei, porque dele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze e andavam nele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Sabe, a diferença daquelas mulheres é que ela chegou com a sua fraqueza diante do Senhor. A diferença dessas mulheres estéril, ela chegou com as suas fraquezas diante da presença do Senhor e levantou um clamor ao Senhor: Senhor, essa é a minha fraqueza. Sabe, que nós não venhamos ficar presos nas nossas fraquezas, que você não venha ser prisioneiro daquilo que você, quem sabe, tem se enfraquecido na presença de Deus, de algo que, quem sabe, tem te afastado da presença do Senhor, tem te distanciado no seu dia a dia, no decorrer dos meses, e às vezes ficamos presos. Sabe, mas aquelas mulheres que eram estéril, ela entregava a sua fraqueza diante da presença do Senhor, e Deus mudava a história, e Deus transformava aquela situação em bênção na vida de outras pessoas. Sabe, o que tem sido a sua fraqueza? O que tem afastado você da presença de Deus? A prostituição, a fornicação, quem sabe o alcoolismo, tabagismo, sabe, algum vício, algo, o homossexualismo, algo que tem te afligido e te distanciado da presença de Deus. O que tem te distanciado da presença do Senhor? Qual tem sido a sua fraqueza que você tem lutado ou não? Mas que nós possamos entregar as nossas fraquezas diante do Senhor. Sabe, tem pessoas que sofrem abuso, que ficam lutando com isso durante toda a sua vida. Sabe, tem pessoas que, quem sabe, teve um luto e que fica remoendo aquilo. Mas a palavra do Senhor diz que, em Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Amém? Sabe, as nossas fraquezas, Ele já levou lá sobre si na cruz do Calvário. Mas às vezes nós não entregamos. Às vezes queremos carregar o luto. Às vezes queremos carregar aquele abandono dos nossos pais por toda a vida. Nossa, é uma fraqueza. Meu pai me abandonou. E a pessoa fica carregando tudo aquilo por toda a vida, com problemas já na sua família, já com os seus filhos, porque não entregou a sua fraqueza diante do Senhor ainda. Sabe, mas o Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é o Senhor da nossa vida e quem faz é Ele.
em cima da nossa fraqueza, daquela situação que nós vivemos. No culto do Conectados, do encerramento, a Suzy até comentou sobre a Suzy, a Dani e eu somos de pais separados, sabe? E traumas da adolescência por ser abandonado pelo pai. O pai foi embora. Meu pai se separaram, eu tinha 11 anos e eu vi ele aos 18 porque eu fui atrás dele. Agora estou trabalhando, estou de férias, vou achar meu pai. E fui. Sabe? Mas e se eu não tivesse entregado isso diante do Senhor? Como que eu poderia abraçar uma adolescente hoje e falar assim: oh, Deus é contigo? Sabe, você sinta o abraço do nosso Pai Celestial, porque o nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe? Através das suas feridas, Deus quer que você cura outras pessoas. Você já entendeu isso? Sabe, como nós poderíamos abraçar os adolescentes hoje? Não, mas você veio de uma adolescência machucada, ferida pelos seus pais. Um para um lado, outro para o outro. O pai abandonou e fica para lá e para cá. Mas quando nós entregamos diante do Senhor, você perdoa. Você, pai, passou. Vou procurar meu pai, vou dar um abraço. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Sabe? Será que nós temos entregado a prostituição, a fornicação? Será que nós temos entregado diante do Senhor aquilo que tem nos afastado, nós, da presença do Senhor? Sabe? E os traumas do passado que nós possamos entregar. Qual tem sido a sua fraqueza? Que você possa entregar diante do Senhor nessa noite. Amém? Que você possa entender que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades lá na cruz. Que você possa entender que o Senhor quer fazer das suas feridas, que você cura outras vidas. Isaías 53, vamos ler lá. Diz assim, verso 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, porque para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Sabe, se você pode entender que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não deixe que a sua fraqueza tire a sua paz. Sabe, não deixe que a sua fraqueza tire o seu sono. Não deixe que o seu passado te distancie da presença do Senhor. Não deixe que aquilo que te feriu há anos atrás te impeça de abençoar outras vidas nessa mesma área. Sabe? Porque o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores. E o que nós estamos fazendo para vencer as nossas fraquezas? E o que nós estamos fazendo para que nós venhamos vencer essas dificuldades, essa dor, essa luta contra a nossa carne? Quando eu era jovem, solteiro, eu tinha uma luta, que era a prostituição, a fornicação, algo que, para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, acho que é normal. O jovem pode ficar com uma, pode ficar com outra, não tem problema. Você tem que conhecer antes de você casar. Sabe, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que não é dessa forma. Sabe, essa era a minha fraqueza. Sabe, e essa era a minha fraqueza de não se manter lá no alto, na presença do Senhor. Como Israel disse, sempre estava nos baixos, tinha uma recaída, ficava com uma menina, com outra,
sabe, e o coração se entristecia na presença de Deus. Fala, Senhor, não é isso que o Senhor quer para mim. Sabe, não é essa vida que o Senhor quer para mim, que eu possa viver uma vida de santidade. E muitas vezes, para vencer as nossas fraquezas, nós temos que tomar atitudes radicais. Muitas vezes, para vencer as nossas fraquezas, nossa luta, nossa carne, nós temos que tomar decisões, não somente espiritual, de buscarmos a Deus, de orarmos, mas da nossa vida. E então, num certo dia, num culto, eu entreguei essa fraqueza diante do Senhor. Sabe, falei, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Senhor, eu não quero isso mais para mim. Eu quero que eu possa viver uma vida de santidade, Senhor, na Tua presença. Então nesse culto eu me lembro que eu ali me prostrei e entreguei essa fraqueza diante do Senhor. E fiz um propósito com Deus. Sabe, será que nós temos feito propósito com o Senhor para que nós possamos vencer a nossa carne, a nossa dificuldade? Sabe, aquele propósito, eu disse, Senhor, eu nunca mais vou beijar até que seja minha esposa. Eu não vou beijar outra pessoa, não vou me relacionar até que o Senhor confirme que seja minha esposa, e nós vamos se beijar no altar e vai ser benção. Eu achei que nunca fosse aparecer essa pessoa. Mas depois eu já tinha feito o propósito, falei assim, amém, agora já foi. Porque Deus fala, né? Se você faz um compromisso com o Senhor, que cumpra, senão é melhor que se não tivesse feito. E eu comecei a viver esse propósito com Deus. Sabe, eu comecei a viver esse propósito com o Senhor, de viver uma vida de santidade. A próxima pessoa que eu ia me relacionar, beijar, seria minha esposa. Foi quando eu conheci a Dani. E aí a gente passou mais um processo de 1 ano, mas isso foi 2, 3 anos depois do propósito. Não foi assim tão rápido. Mas nós precisamos fazer alguma coisa para vencer as nossas fraquezas. Sabe, nós precisamos ter atitude nós, para que você possa vencer a sua fraqueza, para que você possa viver um nível de intimidade cada vez maior na presença do Senhor. Que nós possamos não desistir, não desista diante das suas fraquezas. E às vezes dá vontade de desistir, fala, Senhor, de novo pequei contra Ti. Senhor, de novo eu nessa situação. Quem sabe você já viveu isso, quem sabe você está lembrando de algo parecido. Mas que você não venha desistir, que você possa entregar diante do Senhor todas as suas fraquezas. Sabe, que você possa entregar diante do Senhor todas as suas dificuldades. Não importa qual seja, porque para Deus não importa o pecadinho ou o pecadão, tudo nos distancia da presença de Deus. Mas como o pastor disse, Ele não mudou, Ele continua com a sua graça e a sua misericórdia. E Deus foi tão misericordioso comigo que Ele me abençoou, me agraciou a vencer esse propósito, me abençoou com a esposa, com família, porque Deus se agrada disso. Sabe, Deus se alegra quando nós temos atitudes que vai nos levar à presença dEle. Deus se alegra com as nossas atitudes que vai fazer com que nós vencemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas que nos afastam do Senhor. Em 2 Coríntios 12, vamos ler? Segunda Coríntios 12. Verso 7 diz assim: Amém? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Amém? Sabe, quando nós estamos fracos, e é aí que estamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, muitos jovens puderam ouvir esse testemunho que eu acabei de contar. Sabe, de vencer essa dificuldade minha. E muitos puderam ser abençoados com esse testemunho, dizendo: eu também posso. Porque parecia ser algo impossível. Mas quando nós entregamos diante do Senhor, sabe, Ele se aperfeiçoa. Em 1 Coríntios 1:27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Sabe? E que nós possamos entender que quando vencemos as nossas fraquezas, é para que a glória seja para o Senhor. Sabe, quando nós vencemos as nossas dificuldades, as nossas barreiras, que nós possamos olhar para trás e falar assim: como Deus foi bom comigo, como Deus teve de misericórdia de mim, sabe? E que nós possamos entender que a graça do Senhor nos basta. Sabe, a minha graça te basta. A nossa luta vai ser até a volta de Cristo. A nossa batalha contra a nossa carne, contra as nossas fraquezas, não acaba quando nós aceitamos a Cristo. Ela não acaba quando nós estamos aqui no culto. Não, mas as nossas fraquezas, nós temos que lutar dia a dia. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença do Senhor, viver uma vida de oração, de busca contínua da palavra do Senhor, até que Ele volte. Então que nós possamos vencer, e que nós possamos olhar e ver o quanto o Senhor foi bom para a nossa vida. Olhar e ver o quanto o Senhor nos deu graça para vencermos, o quanto o Senhor nos fortaleceu, o quanto nós aprendemos com tudo aquilo. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, sabe, qual tem sido a sua fraqueza na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho. O que tem te impedido de ter uma vida intensa na presença do Senhor? Mas eu quero dizer que Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas fraquezas. Ele já levou sobre si. Bastamos apenas entregar diante dEle. Ele já levou sobre si tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida intensa na presença do Senhor. Sabe, Ele tem muito mais para nós. Tudo aquilo que tirava a nossa paz, Ele já levou sobre si. Sabe, não perca a sua paz como eu perdia. Não perca o seu sono, a sua alegria, por causa da sua fraqueza, do seu pecado. Que você possa entregar diante do Senhor e ter uma atitude diferente nessa noite. Amém? E Sansão, Juízes 16. Vamos voltar lá. Sansão consegue matar os seus inimigos, muito mais na sua morte do que na sua vida. Quando ele clama ao Senhor. Juízes 16, 26. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar com Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos seus 2 olhos.
Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que a sustentava a casa, e arribou sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Sabe, a misericórdia do Senhor fez com que Sansão conseguisse cumprir o seu papel, qual tinha sido designado a ele, de vencer os filisteus e matar aqueles inimigos. Quando ele clama ao Senhor, quando ele levanta um clamor ao Senhor. Esse dia o pastor disse a diferença da oração e do clamor. Sabe, e quando estamos nessa situação da fraqueza, nós clamamos ao Senhor. Sabe, quando nós chegamos nesse ponto, que nós possamos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso vencer essa fraqueza. Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Senhor, eu quero viver uma vida de intimidade contínua na Tua presença. Senhor, eu quero ter novas experiências contigo. Senhor, eu não quero mais viver pecando e desagradando o Teu Espírito Santo. Então que nós possamos viver uma vida intensa na presença do Senhor. Amém? Que você possa entregar diante do Senhor tudo aquilo que tem te atrapalhado. Porque nós temos um sumo sacerdote. Amém? Que se compadece de nós. Aleluia. Em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Verso 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Você tem um sumo sacerdote que compadece das suas fraquezas. Sabe, que entende as nossas fraquezas, porque em tudo também foi tentado, mesmo sem pecado. Ele te compreende, Ele entende, mas que você possa chegar ao trono da graça com confiança. Sabe, é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos chegar ao trono da graça, que nós possamos se render, se prostrar diante dEle e falar: Senhor, eu preciso da Tua graça, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, Senhor, ai de mim se não for a Tua presença. Chegar com confiança ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas, não como aquele amigo que se compadece e não pode fazer nada, mas aquele que se compadece e perdoa os nossos pecados, mas aquele que se compadece e diz: vai meu filho, não peques mais. Sabe, não como aquele que a gente pode compartilhar as nossas fraquezas e dizer: cara, vamos lá, vamos vencer junto, e eu estou aqui, vamos orar. Não, mas Jesus é aquele que diz: eu estou contigo meu filho, não peques mais, está perdoado. Sabe, esse é o nosso sumo sacerdote, que compadece das nossas fraquezas, sabe, que nos compreende, que entende e que continua nos amando, independente das nossas falhas. Sabe, ele olha para Sansão, imagina Deus olhando para Sansão pedindo mais uma chance: Deus, me dê força de novo, eu podia ter feito diferente. Deus, eu poderia ter matado esses inimigos e permanecido com o povo de Israel, mas agora eu estou aqui servindo de palhaço para o povo filisteu. Tinham furado os seus 2 olhos, e estava toda aquela galera naquele templo somente para ver o que eles estavam brincando com Sansão. Mas Sansão levanta um clamor. Sansão entra no trono da graça com confiança e diz: Deus, Senhor, me dê mais uma chance, para que eu possa destruir todos esses inimigos. Sabe, Deus com sua infinita misericórdia
dá força e sanção para ele derrubar os pilares de sustentação daquele templo e vencer os inimigos. Sabe, que nós possamos entrar no trono da graça com confiança, com ousadia na presença do Senhor. Amém? Que a sua misericórdia é infinita e se renova a cada manhã. Em Romanos 8, aleluias, Romanos 8, 26, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu deixarei o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Sabe, você tem o Espírito Santo de Deus, ao qual Ele te ajuda nas suas fraquezas. Você não está só, mesmo quando você está lá sozinho, mesmo quando você está tentando vencer a pornografia, o pecado, que não tem ninguém, quem sabe só está você lá, mas o Espírito Santo continua te ajudando nas nossas fraquezas. E mesmo quando não sabemos como orar, mesmo quando chegamos diante do trono da graça, diante do Senhor: Senhor, eu não sei orar, eu não sei o que dizer, eu falhei, eu pequei mesmo, o Espírito Santo de Deus nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, que você possa desejar viver isso, que você possa desejar viver isso. Deseja viver intensamente na presença do Senhor, sabe, vencendo as suas fraquezas a cada dia. Sabe, não temos desculpas para chegar diante do Senhor: Senhor, eu não consegui, Senhor, eu não consegui vencer a minha fraqueza, o meu pecado. Sabe, não temos desculpa, porque o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar, porque a sua palavra diz que nele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, Jesus disse que se Ele venceu o mundo, nós também venceríamos, que Ele não iria nos tirar do mundo, mas que Ele ia pedir para o Pai nos livrar de todo o mal. Foi essa a oração de Jesus, porque se Ele venceu, nós também venceríamos. Amém? Você é um vencedor em nome de Jesus. Você pode sim vencer as suas fraquezas, você pode sim vencer os traumas, quem sabe, do seu passado. Você pode sim vencer aquilo que tem te atrapalhado viver na presença do Senhor. Amém? Basta a gente se entregar diante do Senhor, basta nós clamarmos a Deus e se prostrarmos diante dEle, porque nós temos o Espírito Consolador. Amém? Quero orar por você. Aleluias. Antes de passar, pastor, vamos orar. Você possa ficar em pé, em nome de Jesus. Sabe, que você possa entregar a sua dificuldade, que você possa entregar essa fraqueza diante do Senhor nesta noite, que você possa clamar, entrar no trono da graça, sabe, com sabedoria, com ousadia, com confiança, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Aleluias. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece, Ele sonda o seu coração, e Ele te diz: filho meu, você vai vencer, porque eu venci. Aleluias. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as fraquezas, tudo aquilo que veio a tentar nos impedir de viver na presença dEle, Ele já levou sobre si na cruz. Porque nada nos afastará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura. Nada pode te afastar da presença do Senhor. Aleluias. Ó Deus, Tu és santo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, papai. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tomar posse, ó Deus, dessa palavra. Ó Deus, que nós possamos entender, ó Pai, que em Ti somos mais do que vencedores. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, entregar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, ó Deus, todas as nossas fraquezas. Ó Deus, que nós possamos entregar diante de Ti. Ó Deus, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado
afastado da tua presença, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos faz mais que vencedores, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já venceu na cruz por nós. Então nos ajude, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê força, ó Pai, a vencer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê força a vencer a cada dia, nos dê força, papai, a vencer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que tem sido barreira para nós, em nome de Jesus, cai por terra, ó Deus, todo pecado, ó Deus, todo medo, ó Deus, toda falta de tempo, ó Deus, toda, em nome do Senhor Jesus, toda timidez, ó Deus, todo pecado, toda incredulidade, a falta de fé, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que possa ser barreira, cai por terra em nome de Jesus, mas que nós possamos, ó Pai, ter uma vida intensa na Tua presença, que nós possamos ter uma vida intensa, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Deus, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ó Deus, mesmo quando não sabemos orar, mesmo quando não sabemos chegar à Tua presença, o Senhor está olhando por nós, o Senhor está intercedendo por nós, e assim nós Te louvamos, ó Deus, assim nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Bruno. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais ele fará. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7 diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém? Você serve a um Deus que cuida de você. Você serve a um Deus que zela pela sua vida. Então, lance toda a sua ansiedade, toda a sua fraqueza, tudo aquilo que é calcanhar de Aquiles na sua vida, entrega para Deus nesse instante. Confia nele, que no mais ele fará. Amém? Que Deus continue te abençoando, que essa palavra prospere em seu coração, que essa palavra germine em seu coração, gere uma árvore frondosa com muitos frutos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém. Amém, queridos. Uma ótima noite para vocês de domingo, uma semana de bênção, de portas abertas, uma semana em que você vai lançar as suas fraquezas e suas ansiedades aos cuidados de Deus. Amém? Deus abençoe a você e sua família em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tu.